Bom dia, Igreja Amada Presbiteriana da Tijuca, 3 de janeiro de 2021. Nós que não imaginávamos que ia chegar tão rápido esse dia. Estamos aqui no culto ao Senhor, primeiro domingo do ano de 2021. Estamos celebrando a vida que o Senhor nos dá. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Elias. Todos bem em casa? Tudo bem. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo também. Graças a Deus, feliz Ano Novo para você que está participando desse culto. Culto ao nosso Deus. Nós vamos nos preparar. É um tempo de pensarmos, elevarmos os nossos pensamentos ao nosso Senhor, com o coração totalmente voltado para a adoração ao nosso Deus. E há um convite no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1, quem está com a sua liturgia pode acompanhar, diz assim a Escritura Sagrada: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nosso Deus, que cumpre todas as suas promessas. As promessas do Senhor são incontáveis, mas ele cumpre todas elas. E nesse momento, nós vamos ouvir o prelúdio, que nos prepara para a liturgia na sequência de adoração ao nosso Deus. Ouçamos o prelúdio. Após ouvirmos o prelúdio preparatório para esse tempo de adoração, o profeta Isaías, conforme indicado na liturgia, capítulo 60, versículo de 1 a 6, nos orienta nesse momento de adoração ao nosso Deus. Diz assim o profeta: Levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de escuridão. Os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Sobre você aparece a glória de Deus. Atraídos pela sua luz, Jerusalém, os povos do mundo virão.
O brilho do seu novo dia fará com que os reis cheguem até você. Jerusalém, olhe em redor e veja o que está acontecendo. Os seus filhos estão voltando, eles estão chegando. Os seus filhos vêm de longe, as suas filhas vêm nos braços das mães. Quando você vir isso, ficará radiante de alegria, cheio de emoção. O seu coração baterá forte. Os povos que vivem no outro lado do mar virão, trazendo todas as suas riquezas para você. Todos. Os povos de Mídia e de Efá chegarão com enormes caravanas de camelos. Virá também o povo de Sabá, trazendo ouro e incenso. Todos eles anunciarão as grandes coisas que o Senhor fez. Louvado seja Deus. Promessas já cumpridas. 750 anos antes disso acontecer, o profeta já estava anunciando, comandado pelo Senhor. O Senhor diz, profeta, anuncia. O profeta anunciou e se cumpriu. E hoje nós comemoramos já com toda a alegria o Natal que aconteceu nas nossas vidas. O Senhor Salvador veio e nos redimiu. Nós vamos cantar um hino lindo da nossa hinologia para louvar ao nosso Deus nessa liturgia de adoração. Deus dos antigos, louvemos com toda a vibração ao nosso Deus. Oh
faremos oração de adoração ao nosso Deus. Curve a sua cabeça onde você estiver, reverentemente, admirando a santidade do nosso Deus e a sua soberania sobre as nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, nesse momento da liturgia do culto, onde queremos apresentar nossos louvores, nossa gratidão, nossa adoração ao Senhor, nós rogamos humildemente que o Senhor receba a nossa adoração sincera. Nosso coração está totalmente inclinado, Pai, para te adorar, para louvar-te, para bendizer o teu nome, reconhecendo todo o teu poder, toda a tua soberania, mas principalmente, Pai, o teu grande amor com que o Senhor nos amou. Nesse momento de culto, todos nós unidos, a tua igreja unida, em comunhão, quer declarar que te ama em primeiro lugar na vida, porque o Senhor é o nosso Deus. Então nós pedimos que o Senhor receba esse culto, que o Senhor nos ajude, nos sustentando em nossas fraquezas, nos assistindo em nossas fraquezas pela ação maravilhosa do teu Santo Espírito. E que todos os atos do culto sejam agradáveis ao Senhor. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Passo a palavra agora ao diácono Gilmar, que irá conduzir também essa parte no seu momento de oração intercessória. E a leitura que nos prepara para esse tempo de oração silenciosa deve nos estimular, primeiramente, a agradecer ao nosso Deus todas as bênçãos que Ele traz a cada um de nós, que Ele nos concede. Em segundo lugar, nós devemos rogar, interceder por aqueles irmãos que estão efetivamente precisando de uma assistência específica e poderosa do nosso Deus. Algumas pessoas queridas estão enfermas, precisando de um toque poderoso do Senhor, que só Ele pode dar. E também confessarmos as nossas imperfeições, aquilo que fizemos que desagradou ao nosso Deus, nossos tropeços. Nós teremos um tempo depois dessa leitura e após esse tempo o diácono fará a oração de intercessão. A leitura diz assim no Salmo 71, versículos 4 a 6. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Teremos um cântico agora. Enquanto isso, nós permanecemos em oração silenciosa, conforme as propostas, e depois então teremos uma oração audível.
Bondoso Deus, Pai amado, de joelhos, Senhor, na sua presença. Queremos te pedir perdão, Pai, primeiramente pelos nossos pecados, pelos nossos muitos erros, Senhor, que cometemos diante de Ti. Perdoa-nos, Senhor. Nos ajude, ó Pai, a superar, nos ajude a melhorar cada dia mais e mais. Pai bondoso, Deus maravilhoso, também queremos te pedir pelos nossos enfermos da nossa igreja, os nossos familiares, Senhor, as pessoas que nós sabemos que ainda estão enfermos. Ajude, ó Deus, na recuperação de cada uma delas, onde quer que elas estejam, que a sua mão bondosa e poderosa esteja sobre a cabeça dessas pessoas, fortalecendo, Senhor, orientando. Ajuda também o povo, Deus, que está sofrendo um ano que passou muito difícil, ainda estamos com muita gente abalada psicologicamente. Abençoe, Senhor, a mente das pessoas, o coração, dê paz e tranquilidade. Deus maravilhoso, continue conosco, continue nos guardando, hoje e eternamente. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, palavra de Deus, no seu livro de Salmo, capítulo 71, versículo 14 e 15, tem a nossa declaração de perdão que diz assim: quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Perdoados nossos pecados, quero declarar a paz de Cristo para todos vocês em casa, para você também, Elias, paz do Senhor. Paz de Cristo para você, e que você aproveite esse ano de 2021 na presença do Senhor. Nós vamos orar agora, pedindo ao nosso Deus que nos ilumine a mensagem que nós vamos receber nesse momento. A sua palavra vai ser aberta. Vamos pedir ao Senhor, aquele que já abençoou o nosso mensageiro dessa manhã, nosso presbítero Elias Freitas, para que Deus possa iluminar os nossos corações e as nossas mentes. Oremos. Bondoso Deus, Pai amado, obrigado, porque no primeiro domingo do ano podemos mais uma vez estar, Senhor, diante de Ti para Te ouvir. Mensagem essa que o Senhor já colocou no coração do Seu servo, já iluminou a mente dele, que vai passar para nós. Ilumina, ó Deus, os nossos corações, a nossa mente, para que nós possamos recebê-la e entendê-la, e possamos praticá-la também, Senhor, durante o ano todo. Muito obrigado pelas mensagens que o Senhor tem nos falado, dia após dia, através dos presbíteros, do pastor, das devocionais, ó Pai. Continue falando aos nossos corações, hoje e eternamente. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Irmãos, muito bom dia. Feliz 2021 a você, sua família, todos os seus queridos, aquelas pessoas com as quais você se relaciona. Que seja um ano muito abençoado. Que desafio enorme foi o ano de 2020. Eu acho que nunca pensamos que passaríamos por tantas coisas graves assim em tão pouco tempo. Certamente isso pode ter abalado o nosso ânimo. Em alguns momentos eu confesso que me senti assim um pouquinho desanimado. Pode ter talvez desestabilizado nossas emoções, e possivelmente pode ter também alterado, interferido nas nossas reações, que têm sido cada vez mais provocadas por várias situações, mas principalmente situações conflitantes com o nosso eixo de conduta. E qual é o nosso eixo de conduta? Alguém poderia perguntar. Bom, se você recorrer ao Salmo 1, Salmo de Davi, muito conhecido, o nosso eixo de conduta
ele está bem estabelecido ali. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tudo aquilo que está conflitando com esse nosso eixo de conduta, certamente isso traz algum tipo de reação a nós. E diante de todas essas coisas que nos cercam, que nós temos visto, há um outro salmo de Davi. Davi escreveu esse salmo lindamente, e possivelmente por ter passado por situações que também o provocaram muito, como está acontecendo de hoje em dia conosco, e que nos ensina hoje preciosas lições, com aconselhamentos muito importantes e relevantes para nós. O salmo é maravilhoso, é o Salmo 37. Você pode pegar aí a sua Bíblia, por favor, para que nós possamos refletir. Não vamos ler o salmo todo, eu queria fazer alguns destaques e focar a nossa atenção em alguns versículos que vão nos ajudar nessa proposta do tema desta manhã. Eu queria primeiramente destacar o seguinte: tem um versículo aqui que diz assim: não te impacientes. É o Salmo 37, versículo 8. Esse é o primeiro item da nossa reflexão desta manhã. Eu quero pedir a você para concentrar o foco nessa parte do versículo 8. Ele diz assim: não te impacientes, certamente isso acabará mal. Irmão, eu confesso que preciso aprender essa lição. Como eu preciso aprender essa lição. Certamente mais do que você. E obter uma dose muito grande de paciência, pois está faltando para mim essa paciência com as coisas que nos cercam, com tudo aquilo que nós temos visto fora do nosso eixo de conduta. Está difícil, por exemplo, conviver com tantos malfeitores. E essa lição que Davi nos traz nesse versículo 8, e o começo do Salmo 37, no versículo 1, ele dá o tom para esse momento desse tema. Ele diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores. Esse é um ponto importante, porque a gente fica às vezes tão impactado que acaba abalando a nossa paciência. E aí a recomendação de Davi, primeiramente nesse versículo 8, é: não te impaciente, não te impaciente. Desde pequenas condutas, de vizinhos mesmo, de gente caminhando nas ruas, ou de atendentes nas lojas em que precisamos frequentar, dos motoristas no trânsito, até o trabalho de agentes públicos, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo e até do nono nível. Muitas coisas que realmente não tem nada a ver com aquilo que a gente está esperando pelo eixo correto. Essas coisas incomodam, nos espetam. E saber como escolhem fazer o que não é o certo. Isso nos incomoda, e a gente perde a paciência com esse tipo de situação, com esse tipo de conduta. Mas a exortação da palavra do Senhor, pela instrumentalidade de Davi, nos recomenda: não te impacientes, deixa a ira, abandona o furor, porque muitas vezes a reação que temos é de aborrecimento tão profundo que a gente quer reagir com ira e com furor.
Muitas vezes acontece comigo e é difícil controlar, mas a recomendação de Davi é essa. É claro que isso vai dar problema e acabar mal, como ele diz aqui: não te impacientes, deixa a ira, abandona o furor, certamente isso acabará mal, trazendo consequências muito piores e mais danosas do que o próprio aborrecimento que nos trouxe. E muitas vezes eu preciso dizer para mim mesmo: segura a onda, Elias, segura a onda, se segura, não te impaciente. Acredito que com você também, você segura a onda, não te impaciente. Um segundo item muito importante nesse salmo lindo que Davi escreveu é no versículo 5. Você vê que o versículo 5, que vem antes do versículo 8, parece até que a ordem está trocada, mas é a motivação do coração do crente, com as promessas que encontra na Escritura Sagrada. Em lugar de termos reações descontroladas, o versículo 5 nos recomenda uma atitude que já até parece que se tornou um slogan dos crentes, e você deve saber até de cor esse versículo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Por isso é que a gente não vai ficar impaciente, por isso é que a gente deve controlar a ira e o furor diante de coisas que nos provocam, diante de coisas que nos incomodam. Então, é uma lição importante nesse segundo item: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Principalmente no começo de um ano novo, não tem outra forma de conduta para o crente. Não tem. Eu queria separar 2 outros textos para nós lermos agora, para complementar com esse versículo 5 que Davi escreve. O primeiro deles é de Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 7. Se você verificar, também é conhecido. Primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro, na primeira mesmo, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Num princípio de ano, 2021, vendo um monte de coisas que podem nos aborrecer, uma série de inquietudes provocadas pela loucura que foi o ano de 2020. Essa palavra de Pedro é maravilhosa. Lança sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E há uma outra referência também muito importante que eu gostaria de citar, que é na carta de Tiago, no capítulo 4, no versículo 14 e 15. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 14 e 15. O título desse texto de Tiago, ele é bem propício para esse momento inicial de um ano novo. Diz assim: a falibilidade dos projetos humanos. E ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã, porque é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. É submissão total à vontade e ao controle da poderosa mão do Senhor. Lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, não estar impaciente, controlar a ira, abandonar o furor, e o Senhor cuida de nós.
cuida de nós. Diz assim, no Salmo 37 que nós lemos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E há um último complemento que eu gostaria de fazer nesse item 2, que é no livro de Provérbios. Combina muito com essa palavra de Tiago, livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 1. Provérbios, capítulo 16, versículo 1. É muito conhecido também. Diz assim: o coração faz planos. O coração faz tantos planos, muitos planos mesmo, mas a resposta certa dos lábios vem de quem? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Início de 2021, um monte de coisas pela frente, não enxergamos nada, não sabemos. O que vai acontecer amanhã? Não sabemos, só sabemos que está tudo sob o controle da mão do nosso soberano e poderoso Deus. Lancemos sobre ele toda a nossa expectativa, qualquer ansiedade. Não fiquemos impacientes. Vamos nos controlar em relação a tudo que nos provoca. E em terceiro e último lugar dessa nossa breve reflexão, ainda no Salmo 37, no versículo 10, e é realmente muito importante o que diz aqui. É talvez a melhor notícia para o crente que vive nesse mundo louco. Diz assim: mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Pense bem, tudo que acontece de mal, de errado, de incômodo, de perverso, é tudo por causa do ímpio. Não é por causa do justo. O justo que anda conforme o caminho do Senhor não trará para os seus semelhantes, para os seus que o cercam, nenhum problema. Embora nós até sejamos seres humanos, pecadores, caídos, mas nós somos regenerados, nós somos guiados pelo Espírito do Senhor e nos mantemos sempre conectados com a sua palavra para, através desse aprendizado, nos conduzirmos da maneira como o Senhor quer e recomenda. Mas no momento em que a gente recebe essa informação, mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, isso traz um alívio muito grande. Muitos problemas deixarão de existir. Irmãos, nós que fomos regenerados pelo Senhor e pela sua imensa graça, infelizmente recebemos diversas influências do mundo em que vivemos. São várias influências. O tempo todo o mundo está tentando nos influenciar. E por diversas vezes não percebemos que os ímpios estão apontando suas baterias contra nós. O tempo todo, no seu papel como agentes do adversário. E isso muitas vezes pode nos fazer tropeçar. Eu mesmo acabei de falar a questão de ter que controlar a minha impaciência, a minha ira, o meu furor, muitas vezes que me sinto provocado. Eu acredito que isso pode acontecer com você também. E é exatamente por sabermos que é assim que nós devemos permanecer vigilantes, recolhendo os ensinos da palavra do Senhor, como esta de hoje, objetivando nos livrarmos de possíveis quedas. Certamente isso acabará mal, é a palavra que Davi deixa. Deixa a ira, abandona o furor, não te impaciente, certamente isso acabará mal. Essa é a orientação desta manhã. E uma outra poderosa ferramenta que nos ajuda como crentes é compartilharmos as nossas experiências de aprendizado com o Senhor. Cada um tem uma experiência. Você aí, na sua vida particular, o Senhor
na comunhão que você mantém com o Senhor te dá experiências, a oportunidade de conhecer mais a sua palavra. Compartilhe isso. Na comunhão dos santos, nós temos tido uma experiência muito interessante recentemente. Além dos cultos pela internet, nós temos tido as aulas de escola dominical usando a ferramenta do Google Meet. Que coisa boa! Estamos estudando a confissão de fé. As pessoas que têm participado, cada uma dando a sua contribuição, falando da sua experiência. Isso fortalece o povo de Deus. Por quê? Porque são experiências de vida com o Senhor. Então, é um estímulo para cada um de nós, é uma ferramenta poderosa para que nós nos ajudemos mutuamente. Nós somos uma unidade orgânica do corpo de Cristo e assim devemos nos manter fortalecidos. Essas ações, essas programações, elas nos fortalecem. E assim como a liturgia do culto, a palavra do Senhor que chega nesta manhã, primeiro domingo do ano de 2021, é que eu quero deixar para a nossa reflexão. Depois você, com mais calma, leia o salmo todo, faça a sua reflexão individual, particular. O Senhor vai abençoar, o Senhor vai trazer complementos da sua experiência para você. Muito bem, meus irmãos, é essa a mensagem, e eu desejo que todos tenham uma excelente semana, um excelente ano de 2021 na presença do Senhor. E a nossa igreja, a amada Igreja Presbiteriana da Tijuca, começando mais um ano firme e forte para servir ao Senhor. Deus abençoe e uma excelente semana. Irmãos, esse tempo da liturgia do culto, do ofertório, da nossa dedicação, da nossa consagração a Deus, há uma leitura preparatória que está na carta de Paulo a Coríntios, capítulo 9, versículos 6, 7 e 10. Diz assim o texto sagrado: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Eu tenho certeza que essa é a experiência da Igreja Presbiteriana da Tijuca. O Senhor tem aumentado a sementeira. Mesmo em tempos tão difíceis, tão complicados, a nossa igreja tem permanecido fiel. Os membros têm trazido, entregue o resultado da sua gratidão, da sua consagração, da sua dedicação ao nosso Deus, e o sustento não tem faltado na casa do Senhor para atendermos às necessidades daqueles a quem ajudamos, auxiliamos, e para manter o funcionamento da casa do Senhor. Louvado seja Deus, você que tem o coração agradecido ao Senhor por tudo que Ele lhe concede. Dê com alegria, entregue seu dízimo, atendendo ao que recomenda a Escritura Sagrada. E isso é mandamento do Senhor. Dê suas ofertas também gratulatórias ou com motivos especiais. Apresente-se ao Senhor, reconhecendo que é Ele o doador de tudo. É Ele quem nos concede tudo. Então, nós, nesse momento, nós apresentamos ao Senhor tudo aquilo que o povo de Deus trouxe para consagrar ao nosso Deus. O diácono, após o hino que nós vamos ter, fará a oração de consagração, orando pelo trabalho missionário que a nossa igreja apoia. Você lembra que nós ainda permanecemos em campanha para abençoar os 23 campos missionários. E a nossa igreja tem orgulho de Deus nos ter dado essa chance
de ajudar os campos missionários. Você participa disso, e isso é bênção nas nossas vidas. Ouçamos então o hino. Bondoso Deus, Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado força para trabalhar e conseguir o pão do dia a dia. Queremos te agradecer, ó Deus, pelos dízimos e ofertas que os membros da sua igreja presbiteriana da Tijuca e outras pessoas que têm colaborado, contribuído aqui, Senhor, através agora dos cultos pela internet. Nós temos visto que outras pessoas têm colaborado aqui na nossa igreja. Muito obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas que o seu povo traz à sua casa, para que nós possamos aqui estar sempre de portas abertas. Continue abençoando cada família, cada pessoa, dando força para que possa trabalhar. E se porventura nós tivermos pessoas desempregadas, que esse ano, assim que já está iniciando, que o Senhor possa abrir porta de emprego para elas e ajudar aqueles que já estão a permanecer e as pessoas que têm seus comércios a se sustentarem, a cada dia mais e mais poder ter o seu recurso. Obrigado pelos nossos missionários, Senhor, que o Senhor tem ajudado para que eles tenham pregado a sua palavra em lugares onde nós não podemos ir. Continue com cada homem e mulher que está pregando, Senhor, a sua palavra nesse Brasil tão grande. Fique, Senhor, com essa semana com nosso irmão Paulo e sua esposa Priscila. Derrame sobre eles bênçãos sem medida, cada dia mais e mais, para que eles possam falar sempre do seu maravilhoso amor.
Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, já chegamos então à finalização do nosso culto desta manhã. Nós desejamos a todos que tenham uma excelente semana, a primeira semana do ano. Esteja conectado com o Senhor, com a sua palavra, os meios de preservação da fé, para que você esteja cada vez mais forte, cada vez mais unido. E nós, em breve, poderemos retornar às nossas atividades normais. Deus está no controle. Tudo que acontece é porque Ele permite e age em nosso favor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós cremos nisso e nós temos sido atendidos pelo Senhor. Nós vamos finalizar. O pastor ainda não retornou, que está se restabelecendo da cirurgia. É uma recomendação médica. Então nós não teremos a bênção apostólica, mas nós teremos a finalização do culto com a oração que o Senhor nos ensinou, e aí depois então teremos o pós-lúdio. Vamos então orar a oração que o Senhor nos ensinou para concluirmos então a liturgia do culto. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe a todos e que nós tenhamos uma excelente semana. Logo mais, nós teremos às 18 horas, pelo Google Meet, a Escola Dominical, a EBD, Estudo da Confissão de Fé. Participe, você certamente vai recolher bênçãos desse estudo. Ouçamos o pós-lúdio.